Boa tarde, nós estamos aqui no Dialogando com Paz. Estamos aguardando as pessoas entrarem e vamos estar chamando as pessoas. Então, já estou vendo aí uma pessoa chegando, vamos aguardar mais uma. Estamos aguardando a nossa convidada. E aí, vocês estão bem? Estão saudáveis? Estão fazendo isolamento? Cuidando da saúde? Como que tá o dia a dia de vocês? Tá tudo bem? Sem problemas? Isso, ela entrou. Vou chamar aqui a Kemi. Vamos aguardar o tempo dela aceitar lá. Pati, bem. Andréia, Flávia. Eu tô aguardando ela fazer o aceite. E aí, aceitou? Tudo bem, Kemily? Olá! Estou aqui. Tá tão perto da minha cara, né? Peraí. Ela tá trabalhando remoto, gente. Então, remoto a gente trabalha muito mais do que em casa, né? Do que saindo para trabalhar. Bom, meu nome é Marilisa, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Tô com esse espaço, aprimoriamente, que hoje nós estamos cuidando dele e utilizando para contribuir com a vida das pessoas. E eu vi as postagens da Kemily, depois conversando, a gente descobriu que fizemos vários concursos estudando pela mesma plataforma, Psicologia Nova do Alisson, né? E vimos várias afinidades. Kemily, eu não guardei a miniatura do seu currículo. Se apresenta para nós, por favor. Tudo bem? Ó, aqui no meu relógio ainda são 4h59, então o pessoal ainda tá chegando por aqui. Mas a gente vai aguardando. Tá dando 5 horas. A gente vai falando enquanto o pessoal vai entrando, tá certo? Certo. Como você já adiantou, meu nome é Kemily. Sou psicóloga, sou neuropsicóloga, tenho especialização em avaliação psicológica, tenho formação em ludoterapia, tenho formação em psicanálise clínica e atualmente, né, trabalhei 10 anos na clínica e agora eu sou servidora pública, trabalho no NEI, né, que é no Núcleo de Educação da Infância, que é dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, aqui a gente estamos falando de lugares diferentes do Brasil, né? Mas eu estou em Niterói. Isso é muito interessante, é muito legal, né? Como a internet ela pode aproximar as pessoas, né, de diferentes lugares, mas assim, quando a gente fala de rotina, a gente vai falar dos temas que temos a discutir hoje, a gente vê que isso se enquadra em qualquer realidade, né? Porque, na verdade, todos nós estamos passando pelo mesmo contexto, né? Que é de uma pandemia, de um confinamento. E eu acho que estamos todos no mesmo barco, né? Nós vemos aí pessoas do Maranhão, do Rio de Janeiro, interior do estado, São Paulo. Alguém quer colocar onde está, por favor, para a gente ver? Isso é legal a gente saber, né? Por onde o pessoal tá. E aí a interação também vai fazendo a gente conversar algo mais específico, né? Da demanda do pessoal. Quando a gente fala de rotina, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, porque entendem rotina como aquela coisa rígida que vem para escravizar a pessoa e para trazer um peso nas relações diárias, no dia a dia, né, no cumprimento das atividades. Eu estava olhando bem uma definição de rotina do dicionário, né? E a rotina é algo assim bem organizador. Se a gente for ver a definição dela, ela é estabelecida para executar tarefas, né? Para auxiliar na realização das atividades do dia a dia. E aí, dentro da neuropsicologia, a gente vê que tudo que a gente vai fazer na reabilitação, para instalar novos comportamentos, né? Nós utilizamos a rotina, porque cremos que ela tem um componente estruturador, né? Como você vê a rotina, Kemily? O que é rotina para você? Quando eu falo sobre qualquer tópico, eu gosto de contextualizar, né? Porque a gente precisa entender o porquê estamos falando sobre rotina hoje, acima de tudo, né?
Se a gente parar para pensar, nós somos seres biológicos, né? Nós nascemos e nós temos uma interação com a natureza, né? E a natureza segue um fluxo, segue o amanhecer, o entardecer, né? A gente depende desse fluxo da natureza para também nos regularmos, né? Então, por exemplo, de dia a gente precisa do sol para produzir vitamina D, para produzir hormônios que são importantes. À noite a gente precisa ter uma boa noite de sono para que a gente possa produzir outros hormônios também de fundamental importância, né, para o nosso corpo biológico. Então, a própria natureza traz marcadores, traz questões para que a gente possa ir se regulando. Porque se não tivesse diferença entre dia e noite, não tivesse diferença entre nada disso, nós seríamos seres completamente desorganizados. Então, a gente tem que começar a construir um pensamento a respeito disso, né? Rotina, ela faz parte de algo do biológico. E aí, o que que acontece? À medida que a sociedade foi evoluindo, a gente vai conseguindo ter outros recursos tecnológicos. Então, o que que acontece? Entra a tecnologia, entra a energia elétrica, por exemplo. Então, a noite que era para dormir, né? A gente hoje é cheio de luz, cheio de televisão, cheio de telas, uma hiperestimulação muitas vezes. E hoje à noite, muitas vezes, a gente não dorme, né? A gente faz qualquer atividade. Às vezes tem pessoas que têm um pico produtivo na madrugada e passa a manhã dormindo, né? Mas por mais que tenha tido mudanças genéticas, o nosso corpo ainda vai sentir. Porque nós somos também projetados para ter essa variação de noite e dia. Então, a rotina, por mais que não diz tanto respeito do que você quer necessariamente fazer, mas aquilo que é o ideal que você faça. Mas a escolha vai ser sua, de querer ou não fazer, não é verdade? Então, eu acho que... Pode falar. Não, pode falar. E eu acho que a importância de você pensar a rotina é isso em primeiro lugar, né? Óbvio que a gente vai construir um pouco mais. Que a rotina faz parte do nosso biológico, faz parte daquilo que nós somos programados. Mas culturalmente, nós temos mais dificuldades de aplicar, dependendo do contexto que nós mesmos nascemos enquanto pais, né? Como os nossos pais nos educaram muitas vezes. Eu tenho amigos que são filhos, por exemplo, sei lá, de militares, que são mais rígidos enquanto rotina, né? Que são mais rígidos no cumprimento de algumas atividades, pela vida que eles receberam também, que tem uma logística mais fácil, né? De marcadores, e tem outros que tiveram uma vida muito solta e hoje tem extrema dificuldade de aplicar a rotina no seu dia a dia, né? E aí vai muito também dessa criação. E até porque nos outros espaços que nós convivemos também tem uma rotina, por exemplo, na escola, no trabalho, né? Tem o horário da aula de português na escola, da aula de matemática. Eu não posso levar o caderno errado. Se é o dia que eu vou ter aula de geografia, eu não vou levar o caderno de inglês. Então, a rotina ajuda a gente a estruturar, a organizar, né? Isso. Não ser rígido. Alguém ouvi muito esses dias sobre as mães assim, nossa, mas está tão difícil, eu ainda vou ter uma rotina. Mas é aquilo que a gente estava falando lá no início, são princípios norteadores. Isso. Somando com o que você falou dos pontos biológicos de vida, né? Tem as coisas do dia, tem as coisas da noite. Isso. Quando a gente estabelece uma rotina, a gente vai se organizar. E aí, nesse período de quarentena, o que a gente vê, assim, a rotina ela não vem para trazer um peso, muito pelo contrário. Olha quantas coisas você está fazendo. Você que é mãe ou pai, você está trabalhando home office, você tem os filhos que estão dentro de casa, tem às vezes escola e às vezes não tem escola, home office. Você tem a limpeza da casa porque a ajudante não está indo, né? Deve não estar indo, né? A faxineira também não. Se a pessoa tem uma babá, não está indo. E você tem um mercado com uma rotina estressante, né? Tem cuidado pessoal antes, levar os equipamentos de proteção. Meu alquinho de ficar na mesa está aqui. Tem também, quando você volta, o cuidar de si, o cuidar das coisas em si é uma rotina. Virou parte da nossa rotina agora. Então, nós não estamos falando de uma coisa rígida, com horários inflexíveis, mas nós estamos falando de uma prática que vem também colaborar com as mães e com os pais nesse momento. Porque se cada um tiver suas atividades, por exemplo, vou dar um exemplo, se você não concordar, você fala. Todos têm atividades para fazer com a casa, então vamos estabelecer um horário que cada um da família vai fazer uma coisa.
Aí a mãe não vai ter que fazer tudo, ou o pai não vai ter que fazer tudo, né? Cada um, vamos sentar, vamos ver o que tem para fazer, cada um vai poder escolher segundo as suas habilidades ou suas forças, né? Não vou colocar um pequenininho para guardar alguma coisa no armário bem alto, né? E nem para fazer uma atividade de esforço que ele não tem. Então a gente organiza, né, as atividades do lar. Depois disso, cada um vai para o seu trabalho. O filho vai fazer suas atividades, o pai vai fazer. Ah, mas se tiver atividades escolares, eu vou gastar tempo, eu vou ficar cansada. A criança precisa de autonomia para desempenho das atividades escolares. Né? Então, a gente pode dividir as coisas de uma forma que eu vejo assim, quando as crianças ficam muito na televisão ou ficam muito sem ter o que fazer, elas nos dão mais trabalho. Com certeza. Mas, assim, eu contextualizei a rotina para os pais e a gente vai entrar nas crianças, né? Porque aí já juntou tudo. A gente vai... quando a gente fala de rotina como biológico, eu estou trazendo a rotina como algo inato do ser humano. E quando isso é aplicado à relação pais e filhos, entra tudo isso que você falou perfeitamente bem, né? Sim. E aí a gente tem que entender que o cérebro da criança, ela não tem um desenvolvimento, ela não está desenvolvido como o cérebro adulto, né? A criança, ela não tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido, que é essa parte mesmo do comando da personalidade, das emoções, como o adulto tem. Então a criança precisa dessa regulação externa, né? Que é o adulto, e ela não tem a noção temporal também. A criança sabe que é dia quando o sol nasce, ela sabe que é tarde porque ela almoçou, né? Ela sabe que é noite porque anoiteceu. E são esses marcadores temporais que definem para a criança o que é hora de o quê, né? Na vida dela. Ela muitas vezes, por exemplo, passa 10 minutos num jogo, numa atividade, e na cabeça dela, ela não tem noção do que são esses 10 minutos. Ela pode passar horas tendo a percepção de pouco tempo. E o pai, ele sabe que esse tempo já foi demais, que esse tempo foi excessivo ou não. E aí é que entra a importância do adulto nessa relação, né? De estruturar a rotina com a criança, para poder organizá-la. Porque, obviamente, como a gente disse que esse cérebro não está bem desenvolvido, a criança, ela vai tender a fazer aquilo que traz prazer, né? Então, lógico, ela vai querer estudar 10 minutos e estudar 5 horas. E jogar 5 horas. Jogar 5 horas, vai querer brincar, vai querer comer fora de horário. E, consequentemente, ela vai seguindo esse ritmo mesmo dos impulsos, das emoções. E isso traz uma desorganização. Então, a rotina, ela entra como as paredes de uma casa, como bordas, como contorno, para ajudar a estruturar a criança psicologicamente, para ajudar a estruturar a criança, a cognição, os afetos, as emoções. Uma criança que sabe o que vai fazer a posteriori é uma criança que ela vai ficar menos ansiosa. E, consequentemente, a mãe também vai ficar menos cansada, porque o filho não vai ficar o dia inteiro no pé dela. Mãe, o que é que eu faço agora? Pai, o que é que eu faço agora? Mãe, eu já fiz isso, eu faço o que agora? Porque a criança, ela tá sempre em busca de algo, né? Ela tá sempre em busca de uma atividade. Eu acho que, olha, quem for mãe aí que tá passando por isso, levanta a mão. Porque ou joga um coraçãozinho pra cima. Que as mães dizendo, nossa, ele passa o dia perguntando o que é que faz, muito o que é que eu faço. O que é que eu faço, o que é que eu não faço, e é justamente isso. A criança, ela precisa ter uma previsibilidade, né? Ela precisa ter uma previsibilidade do que vai acontecer para que ela fique menos insegura, que ela fique menos ansiosa. E aí entra o que você falou. Rotina não é imposição militar, né? Não é que 7 horas da manhã tocou o rancho, ela vai ter que acordar, ela vai ter que almoçar, flexão. Não se trata disso. Rotina, ela se trata de ritmo de vida, né? Rotina é a canção que se canta, ela precisa de uma sequência para que haja lógica. Então, se a criança, você pode começar a estruturar uma rotina a partir dos marcadores biológicos. Por exemplo, meu filho costuma acordar 8 horas da manhã. Você não precisa obrigá-lo a acordar às 6 horas da manhã para que tenha uma rotina estruturada. Ele pode começar o dia a partir das 8. Mas o que ele vai fazer depois que ele acorda? Isso é o mais importante. Você conseguir fazer uma sequência de atividades para que ele possa ter essa previsibilidade. Então, eu vou acordar, eu vou tomar café da manhã, depois do café da manhã eu vou ter um tempo, sei lá, para assistir um desenho. Depois eu vou almoçar, depois do almoço eu vou tirar um cochilo. E aí você vai estruturando com a criança a sequência de atividades.
E aí ela já sabe que depois do almoço ela vai poder tirar um cochilo. Ela já sabe que depois do cochilo ela vai ter um tempo para brincar, por exemplo, e que depois vai vir a janta ou o lanche. Então ela não vai querer ficar comendo coisas antes, porque ela sabe que vai se alimentar depois daquela outra atividade. Então evita que a criança, por exemplo, fique comendo o dia inteiro, né? E quando chega o horário das refeições principais, ela já esteja cheia. Por quê? Porque ela, quando não sabe que horas vai jantar, ela fica ansiosa por esse alimento e fica comendo mais do que deveria. E aí entra também as compulsões alimentares, né? Sim. E também é importante a gente usar esse espaço para dividir responsabilidades, né? Eu vi ontem uma foto que me chocou muito, como foi o primeiro dia de aula na China. E as crianças tiveram que levar muito material extra, que são os materiais de cuidados pessoais. E ela vai ter que aprender a lidar com isso, não na hora que ela sair de casa, mas já dentro de casa. E isso já vai começar a fazer parte dessa rotina, né, de cuidados. E aí na conversa, né, porque ela não vai entender tudo sozinha, é importante a gente fazer o porquê nós estamos usando, quanto tempo nós vamos usar isso, nós não sabemos, a importância de se fazer corretamente, né, demonstrando. Esses dias eu vi meu sobrinho fazendo, ele estava bem bonitinho, mas eu precisei mostrar para ele o certo, porque ele só fazia assim e assim, né? E tem o lado, tem o entre, tem o meio, tem os encaixes. Né? Esses dias, quer dizer, antes da quarentena começar. Então, a gente perde um pouco dessa noção de tempo, né? Então, é importante a gente, nessa rotina do dia a dia, enquanto nós estamos fazendo as coisas, mostrando para eles o porquê, né? E a hora que eles forem para a escola, eles vão ter que estar com isso já bem implantado dentro das habilidades, da capacidade dele de fazer, já vai ter que estar uma atividade automática, né? Isso. O que vai fazer parte da nossa rotina por um bom tempo de vida. Isso. A pandemia, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? Apesar de que a gente viu que começou na China, a gente já imaginava que poderia chegar no Brasil. E quando chegou, ainda assim, fomos surpreendidos, né? É bem interessante pensar sobre isso, né? E, de fato, mudou radicalmente a realidade de todas as famílias, né? Então, as crianças já estavam nesse ritmo, né? De escola, atividades, e de repente não tem escola, de repente não tem avó para ajudar, e de repente mudou todo o cenário. E ainda mais, pensar que essa rotina hoje ainda é provisória, que entra no que você falou. Em algum momento, essa quarentena vai acabar. Em algum momento, elas vão retornar à escola. E quais são as competências necessárias que, aliadas às rotinas dela hoje, vai ser favorável para ela quando ela retornar à rotina, entre aspas, original, né? E muitos pais têm essa sensação de, pelo fato de ser temporário, não, tá em quarentena, então faz o que quer. Tá em quarentena, então deixa acordar na hora que quer. Tá em quarentena, então pode jogar. Às vezes só obriga da criança, entre aspas, aquilo que a escola demanda. Tem muitas escolas que estão mandando conteúdo. Os pais cobram a conclusão do conteúdo pela questão conteudista mesmo. E deixa a criança no resto do dia muito livre, né? E aí o que acontece? Faz ela desenvolver mudanças comportamentais, não trabalha com ela vivências que muitas vezes poderiam ser fundamentais para esse retorno, que entra a segurança emocional, que entra a questão mesmo da vivência de uma experiência de higiene, entende? Isso é pedagógico. Isso é pedagógico. Você sentar com seu filho, olhar olho a olho, você sentar com seu filho, fazer uma atividade. A vivência é muito mais significativa do que o conteúdo. Então, essas crianças voltarão para as escolas, como você pontuou, por exemplo, a questão da higiene, que você falou para o seu sobrinho, olha, não faz assim, faz aquilo. É uma coisa tão simples, mas que muitas vezes na nossa rotina louca, a gente não teve tempo de parar e lavar as mãos e ensinar um filho a lavar umas mãos, né? A gente acha que isso é tão inato. Não, ele lavar as mãos, ele vai aprender sozinho. Mas às vezes a criança precisa que você pare, olhe no olho dela, ajude a lavar e ensine essas competências. Até porque nós não lavávamos a mão desse jeito também, né? A gente lavava. Então, assim, né? A gente lavava assim, tá bom. E aí a gente teve uma mudança disso. E pra gente mudar é muito mais rápido, porque nós temos
um aparato mais desenvolvido do que a criança, né? Ele vai demorar um pouquinho de tempo. Então, a mãe, o pai, a tio, vô, avó, todo mundo vai falar a mesma linguagem, né? E é importante que, mesmo que eu ache que é bobeira, eu fale essa linguagem, porque vai que eu esteja errado, eu preciso ensinar o certo pro meu filho. Eu citei isso porque tem muitos pais questionando tudo e não é bem assim. Mas você acha que é assim ou não é assim? Vamos ensinar o que a criança precisa fazer para a proteção dela, né? A gente vê também assim, rotina, ela trabalha algumas habilidades cognitivas. Planejamento, organização pessoal, flexibilidade cognitiva. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho agora. Eu vou imprimir uma coisa com tinta colorida, só tem a preto e branco. Eu vou mudar para o preto e branco e vou entender que poderia ficar mais bonito com colorido, mas eu posso até pegar a ajuda de um lápis de cor para dar os grifos coloridos, mas o que eu tenho agora é preto e branco. Então, ajuda a gente a trabalhar a flexibilidade cognitiva, ajuda também a resolução de problemas, né? Eu teria que fazer um bolo agora, mas está faltando o pó real. Então, eu vou fazer no lugar do bolo, eu vou fazer uma panqueca, uma outra coisa que eu não vou usar esse mesmo ingrediente. Então, a gente mudar na rotina, às vezes, uma atividade por outra, faz parte. Eu acho que também uma questão importante como nós construímos a rotina junto com os nossos filhos. Sim. Eu chego e imponho ou eu converso? Não é uma questão? Com certeza. E aí é que tá. Muitos pais, eles têm muita dificuldade de aplicar a rotina na prática, por vários motivos, né? Entre eles, em primeiro lugar, a própria dificuldade dos pais terem uma rotina, né? Que é o que a gente conversou um pouquinho. Muitas mães me falam assim, Kemily, nem eu sei me estruturar enquanto rotina. Como é que eu vou fazer isso para a criança? Para eu estruturar o meu filho, eu preciso me estruturar primeiro. Eu preciso primeiro ter uma rotina, né? Segundo lugar, entra isso mesmo, da criança, ela às vezes ser resistente à implantação dessa rotina. Mas por quê? Será que os pais estão levando em consideração também o desejo da criança, também os gostos da criança? Porque a gente sabe que existe a curva do desenvolvimento. As crianças muito pequenas, realmente, elas não vão ter tanta expressividade de dizer o que querem ou o que não querem fazer, né? Como a gente disse, quanto mais novo, menos tem o desenvolvimento cerebral e mais tem essa questão mesmo do prazer, das emoções desenvolvidas. Quanto mais velha a criança quanto mais maiorzinha, né? Quanto maiorzinha ela for, mais ela pode participar ativamente na construção dessa rotina. Como? Perguntando quais seriam as atividades que eles gostariam de realizar, perguntando qual é o melhor horário, por exemplo. Filho, você prefere fazer suas atividades pela manhã ou pela tarde, né? Não necessariamente porque amanhã é mais importante para mim, amanhã é melhor para mim, é mais conveniente para o adulto que ele faça, porque eu estou fazendo as coisas na cozinha, por exemplo, mas é o horário que a criança não rende. Então, adianta eu aplicar e obrigá-la a estar num horário que não é o horário dela, e isso vai me trazer muitos mais desgastes. Então, a participação da criança na construção dessa rotina vai fazer ela ser, primeiro, mais colaborativa, né? Porque quando ela estiver lá fazendo exercício, ou fazendo alguma atividade, ou não estiver fazendo aquilo que ela gostaria de estar fazendo no momento, ela vai entender que ela participou nessa decisão. Então, vai ser mais fácil ela se submeter, vai ser mais fácil ela entender o porquê que está ali, do que simplesmente pela via da imposição. Eu já vi uma mãe perguntar para o filho que não queria fazer uma coisa, mas quem escolheu fazer isso? Ele respondeu, fui eu. Então você escolheu, vamos fazer. Aí a negociação é muito mais prática. Certeza. Né? Com uma certeza. outra coisa interessante incluirmos nessa rotina, um espaço para falar das emoções. Sim. Toda hora vem uma notícia diferente, uma expectativa de poder sair, quem sabe a semana que vem a gente sai disso e não sai, aí protela mais um pouquinho. E tem hora que tem medo, tem vontade de chorar, isso não é feio, são sentimentos que a gente trabalha, né? Nós temos, eles existem porque eles nos dão sinais, né, do nosso organismo, trabalham para nossa preservação, né? E a gente precisa entender esse medo, qual é a base dele, o que nós vamos fazer com ele, como nós vamos lidar com ele, né? Isso.
E aí entra o método TRA, né? Que a gente conversou. Exatamente, o método TRA. Tranquilização, rotina rotina. e autorregulação, né? Por quê? Porque estamos vivendo tempos adversos, né? Como a gente tem conversado. E querendo ou não, as crianças, elas são como esponjas, né? Elas estão ao nosso redor, ouvindo absolutamente tudo que estamos falando. Mas nós muitas vezes estamos falando, mas não estamos dialogando com elas, né? Então elas pegam o que está no ar, elas absorvem da maneira delas e elas internalizam e vivenciam aquelas emoções como se fossem verdades, né? Isso em partes da sua própria fantasia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está vendo o jornal e fala da crise, e fala dos problemas, e ai meu Deus do céu, não aguento mais essa quarentena. Quantos pais acabaram soltando isso, um para o outro até, às vezes, né? Eu não aguento mais, eu tô doido para ir embora dessa casa, eu tô doido para sair, eu não aguento mais ficar em casa, essa quarentena não vai acabar nunca, e reclamo o dia inteiro. Você acha que a criança não está ali absorvendo essas emoções? Né? Sim. Absorvendo aqueles sentimentos, absorvendo essas palavras e também internalizando, eu quero que isso acabe. Às vezes ele não sabe nem a dimensão. Muitas outras crianças, elas estão bem, estão felizes por estar em casa com seus pais, a verdade é essa. Enquanto os pais estão preocupados com as contas, a maioria das crianças estão extremamente felizes porque estão tendo um momento com os pais que nunca tiveram antes, né? Que é esse momento realmente de olhar olho a olho, de conexão com esses pais. Fala que você tá... A gente tinha até um exemplo que eu acho que era já para ter abordado, mas eu acho que cabe aí mesmo, começando o método TRA. Eu conheço uma família que é super participativa, os três têm uma rotina de vida muito interessante, uma família muito interessante, mas que os pais trabalham bastante. Uhum. E nesse momento, em casa, a escola está dando lição, algumas coisas ela estudou com o pai. E ela tinha uma dificuldade matemática. E ela passou a amar matemática, porque ela estudou com uma figura de afeto, que escolheu um método muito legal, que foi joguinhos em aplicativos, de exercícios, né? E ela tá amando matemática, quer participar da Olimpíada de Matemática quando voltar às aulas. Olha só como essa tranquilização é importante através da nossa participação na educação. Isso. Desculpa, pode continuar. Não, mas é muito legal esse exemplo, porque, né? Aí entram que cada assunto vai desencadeando muitos outros tópicos, né? Porque falar realmente da psicologia é falar da vida, né? É falar das cenas cotidianas, é falar de relações, é falar de desenvolvimento. E por isso que a gente falaria aqui o dia inteiro, né? Mas esse exemplo eu acho ele lindo, porque ele chega a ser poético, né? Quando a gente para pensar como as relações são importantes no desenvolvimento infantil, né? Como o afeto, como o amor, como isso perpassa absolutamente toda a curva do desenvolvimento. Então, o que acontece? A criança ela tinha dificuldades em se conectar com a matemática. Quando essa matemática foi apresentada a ela pela via do afeto, pela via de um cuidador daquele objeto de amor dessa criança, ela mudou a relação que ela tinha com essa matéria e hoje ela quer participar de uma Olimpíada. Para você ver como muda radicalmente a relação através do mediador, né? Esse mediador que é o pai, que é a mãe, nessa relação entre a matéria e a criança, mudou totalmente o significado para ela. Então, isso é importante. Esse é o tempo de nós sermos mediadores de uma nova relação com os nossos filhos. Mediadores não só dessa questão mesmo da aprendizagem formal, né, que é da matemática ou de qualquer outra matéria, mas de muitas outras atividades. Muitas vezes as crianças... Ah, saiu. Vamos lá de novo. Gente, vamos aguardar. Ela está retornando. Às vezes a gente mexe aqui, sem querer a gente desliga. Mas eu não fui eu que mexi, não. Mas alguma coisa aconteceu, caiu. Vamos lá. Muitas vezes essas crianças... A questão da mediação, né? Como o pai, ele veio como um mediador que veio mudar tudo, o sentido e o significado da matemática para essa criança. Então, na verdade, ela não tinha uma dificuldade de aprendizagem, né? Ela não tinha. Porque com a mediação correta, ela
conseguiu desenvolver um aspecto realmente cognitivo que antes estava bloqueado pela questão mesmo motivacional. Então, a motivação, ela é percursora, ela antecede a aprendizagem, né? E quantas vezes os nossos filhos estão totalmente desmotivados na escola? Estão desmotivados em casa. E às vezes uma intervenção, uma mediação sua pode mudar radicalmente a relação dessa criança com a matéria e com toda a parte de educação, né? Você falou que ele usou também jogos eletrônicos, né? Então ele teve a astúcia de trazer algo tecnológico, um recurso que a criança provavelmente se interessava, e ele foi o mediador que, somado a uma experiência que é gratificante para a criança, trouxe mudança da experiência. Isso é fantástico. E todos os pais estão aptos a fazer isso, né? Porque ele não é da área da pedagogia, ele não é da área da educação. Ele teve o quê? Sensibilidade, né? E foi uma oportunidade para esse pai se conectar com essa criança. E a conexão do pai com essa criança mudou radicalmente a forma dela de se relacionar com a matemática. E quem sabe os atravessamentos que isso vai se desenvolver na vida dela. Para sempre, né? Talvez até a formação dela. Mais um tijolinho na construção diária do processo de parentalidade. Exatamente. Então, isso é muito lindo de observar, né? E é muito lindo de ver como, em meio ao caos, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica, em meio a tantos marcadores ruins que nós estamos ouvindo, nós conseguimos enxergar beleza. Nós conseguimos enxergar amor, nós conseguimos enxergar conexão. E é isso que os pais têm que focar nesse momento, né? A rotina, ela vai possibilitar que haja esse momento. Porque quando nós não entramos numa rotina, qual é a nossa tendência? Fazer aquilo que é mais urgente. Então, se a louça está na pia, a tendência vai ser eu ir lá e lavar a louça. Se eu tenho, por exemplo, se eu não botei na minha rotina estar com meu filho, a tendência vai ser eu limpar a casa, responder o meu chefe, fazer qualquer coisa que não seja sentar e olhar olho a olho. A rotina vai me estruturar até para que eu possa me conectar com o outro. Seja meu filho, seja meu esposo, seja uma ligação para um familiar distante. E aí entra realmente o método TRA, né? Tranquilização, rotina e autorregulação. Por que esse tripé, né? Primeiro, tranquilização. Vocês precisam conversar com o filho de vocês e trazerem a realidade de uma forma acessível a ela, né? Acessível ao nível de desenvolvimento. Então, uma criança muito pequena, ela não vai saber o que é crise econômica. Ela não vai saber o que é o coronavírus efetivamente, né? Ela vai entender que é um vilão que está aí, que está pegando as pessoas e como é que ele pode se defender, que ele pode ser um super-herói, que através da lavagem das mãos ele pode ser um super-herói e salvar a família dele. Você vai usar recursos lúdicos para que ele possa se envolver com a situação, mas de uma forma positiva. Ele não vai ficar alheio, ele vai entender o que está acontecendo, mas na linguagem acessível a ele. Uma criança mais velha, que já tem acesso à informação, ela não vai muitas vezes cair nessa conversa, né? Ela vai querer o quê? A realidade, porque ela já está acessível a ela já pesquisa na internet, ela já abre os sites. Então, você simplesmente entrar na fantasia não vai ser o suficiente para essa criança. Então, uma criança mais velha, você vai precisar sentar com ela e dialogar. Filho, o que é que você sabe? Tenta ouvir do seu filho o que é que ele aprendeu até agora de toda essa experiência, que eu garanto que vai lhe surpreender, né? Às vezes a gente acha que a criança está alheia, mas ela não está. Pare e pergunte o que que ele sabe. A partir do que a criança souber, você também não precisa inundá-los com informações que não têm necessidade para a criança, né? Informações muito adultas. Você vai trabalhar com o que ela trouxer e o que ela trouxer você vai desenvolver, né? Você vai devolver para ela. Eu posso perguntar dos sentimentos que isso que ela sabe traz para ela? Claro, você deve fazer isso, né? A tranquilização é justamente isso, é tranquilizar mesmo, é estar junto, é devolver para a criança essa bagagem do contexto de uma forma acessível a ela, né? Porque quando simplesmente ela abre uma internet, um site de pesquisa, aquilo vai estar acessível a uma mente adulta, não uma mente infantil. Como é que ele está processando essa informação? Esse é o fundamental, isso é o fundamental. Os pais precisam entender como seus filhos estão lidando com isso de uma forma intelectual, de uma forma cognitiva. Escutar e devolver. Isso é tranquilizar. Você vai escutar, vai acolher e vai devolver para a criança da melhor forma possível. E aí entra a rotina e a autorregulação. A autorregulação ela vai estar dentro da rotina, assim também como a tranquilização, né?
tudo, ela tá interligado. A rotina, ela é fundamental para isso. E uma coisa, um ponto-chave, uma frase-chave, né? Estar junto não significa estar presente, né? Estar junto não significa estar presente. E essa é a chave, né? A gente falou muito sobre rotina, mas se essa frase ficar na mente dos pais, ela já vai ter valido a pena essa live. Porque muitas vezes estamos compartilhando o mesmo teto, mas nós não estamos realmente presentes na vida dos outros. E isso tem causado muitos conflitos. Sabe por quê? Porque uma criança que ela não é vista, ela não se sente acolhida, sabe o que ela vai fazer? Ela vai transformar isso em sintoma. Ela vai transformar esse comportamento. Ela vai transformar isso em birra, em um comportamento, entre aspas, não desejado, em um comportamento para o quê? Para ter essa atenção da maneira que ela espera. Se eu antecipo isso e se eu garanto isso na rotina da criança, ela não vai precisar ter essa birra para que ela obtenha a minha atenção. Ela não vai precisar ficar ansiosa para saber o que vai acontecer. Então, você começa a estruturar cognitivamente a criança fica mais segura, a criança fica menos ansiosa, ela sabe, ela já antecipa. E quando chegar o momento de vocês estarem juntos, você vai conseguir fazer a autorregulação e a tranquilização, né? Com o momento agendado nos dias, né? Então, o que eu sugiro? Isso não é uma regra, isso é uma sugestão, né? Porque cada família vai desenvolver isso dentro da sua própria rotina. Que é, por exemplo, no final do dia, ter o momento da família, né? Um momento onde o filho já brincou no computador, já fez suas atividades, já teve a rotininha dele, a mãe já fez as atividades de casa, as atividades do trabalho, o pai já fez as atividades de casa, do trabalho. É o momento de todo mundo largar seus celulares, largarem as suas múltiplas atividades e focar mesmo na família. É o momento de vocês conversarem, de vocês produzirem alguma coisa juntos, vocês podem fazer desenhos. Vocês podem fazer desenhos sobre seu dia, vocês vão acolher essa criança. E eu garanto a vocês, né, que se vocês marcarem um encontro com seus filhos por dia, o comportamento deles tende a tranquilizar ao longo da rotina, ao longo do dia a dia. Isso é muito interessante, né? Porque na nossa vida tem espaço para tanta coisa. E hoje a gente até está sentindo falta de várias delas, mas quantas vezes nós não estamos realmente presentes nela? E na família não é diferente. Às vezes a gente está dentro do mesmo espaço e não consegue perceber isso. Eu achei essa didática do método, trabalhar as três coisas simultaneamente, muito interessante, porque tranquilizar faz parte de toda a família, né? Uhum. Todos nós temos receios. Nesse momento, então, eles despertam a cada momento. Passamos por uma enchente de informações políticas, da própria situação da pandemia, e precisamos estar tranquilos. Precisamos nos organizar e fazer uma série de atividades que é a rotina. E se não estivermos tranquilos, não vamos fazer isso. E para poder fazer a tranquila, temos que aprender a autorregulação, né? Então, as três coisas, elas caminham muito juntas. Eu gostei, assim, dessa forma didática de você trabalhar isso, né? Uhum. É uma coisa, assim, que você não precisa ser neuropsicólogo para fazer. Você precisa ter família, ter vida. Uhum. Você pode estar fazendo no seu dia a dia. Eu acho que isso também é muito aplicável a uma parte da rotina que as mães, às vezes, têm ficado muito tensas. Ter que estudar. Se a gente olhar também que o estudo, ele, além de trazer informação, aumentar a capacidade de conhecimento da criança, dar a ela mais capacidades, potencialidades, ele também cansa, né? Então, depois do estudo, eu dou uma descansadinha. E nesse momento, às vezes, meu filho vai precisar de mim, outras vezes não. E após ele estudar, enquanto ele vai descansar, eu vou poder desenvolver melhor meu trabalho, né? Lógico que a gente estava até conversando sobre, lá no NEI, né, que você trabalha, você tem um ritmo diferente, obedecendo a vontade, assim, obedecendo a construção da criança, foi isso que eu entendi, né?
Então fala um pouquinho pra gente disso, como que você estudaria com a criança. Então, a gente está com um momento também muito polêmico, eu vou dizer assim, entre a questão da educação e da pandemia, né? Sim. Dúvidas se nós ainda teremos um ano letivo, dúvidas de como é que se faz mesmo essa educação, né? Esse homeschool, essas atividades em trabalho. Os professores viraram youtubers, né? Tendo que fazer vídeos, tendo que fazer, se virando nos 30. As mães viraram professoras, pelo instinto, né? Muitas não têm nem propriedade de determinados assuntos, mas estão lá tentando auxiliar os seus filhos. Realmente, esse é um assunto bem delicado, mas vou falar da minha realidade. A minha realidade, como eu disse, eu trabalho numa escola pública. Eu vou detalhar porque eu sei que tem gente do Brasil inteiro, né? Que a gente conversou. Trabalho numa escola de aplicação dentro da UFRN, né? Dentro da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. Nosso método é realmente um método socio-interacionista. Nós respeitamos o desenvolvimento da criança. E hoje nós temos uma liberdade que muitas escolas tradicionais e particulares não têm, né? Muito também pelo viés da questão mesmo da clientela, né? Da exigência dos pais. Mas que isso dá outra live, né? Pra gente conversar sobre. Podemos depois marcar uma outra data, hein? Porque o pessoal tá falando que tá gostando muito desse papo. Porque isso entra realmente em muitas outras questões que, se a gente for entrar, a gente vai desvirtuar muito da questão da rotina, né? Sim. Então, eu vou puxar 2 pontos importantes, né? O primeiro é, tendo em vista essa metodologia do Ney, nós respeitamos esse desenvolvimento da criança e nós entendemos que mais importante que o conteúdo é a vivência, né? E aí é que eu entro naquilo que eu falei. A experiência da criança em estar em contato com aquelas atividades. Então, mais do que ela aprender... isso eu estou falando, entenda, de uma criança de educação infantil, fundamental 1. Não estou falando de ensino médio, que realmente tem aquela questão bem mais conteudista, né? A gente está falando, por exemplo, de uma criança de educação infantil, né? Que muitas professoras estão tendo que mandar atividades, estão tendo que mandar questões mesmo que bata a carga horária, né, para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, né? E aí os pais muitas vezes fazem pela obrigação do fazer. E esse é o ponto, né? Os pais, eles precisam ter em vista essa questão mesmo da vivência da criança, que é como esse pai fez com a filha dele, né? A questão da matemática. A vivência dele, a expressão dele, a experiência que ele teve com a filha dele através da mediação e da motivação foi muito mais importante do que a atividade em si. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, isso trouxe uma outra vivência, uma outra visão da disciplina e um real aprendizado, que é o que é importante. Então, os pais podem estar aproveitando esse momento justamente para desenvolver com seus filhos essas vivências. Então, vamos lá. A escola falou para fazer uma atividade com tinta, sensorial, né? Porque com a educação infantil, geralmente, é esse tipo de atividade que se demanda. Essas atividades sensoriais, muitos pais sabem que vai fazer uma bagunça na casa inteira, não é verdade? E muitos pais acabam... Tinta guache, cola colorida, Jesus. Corte e cole. E aí, muitos pais acabam evitando essas atividades pela questão mesmo da organização e da logística de casa. Só que eles perdem a vivência e perdem a experiência que essa atividade poderia proporcionar na relação dele com a criança. Entende onde eu estou focando? E a estruturação psíquica também, né? Porque os pequenos precisam dessa coisa que meleca, que pegajosa, que tem cor. Né? Exatamente. Então, é entender que talvez o seu filho ele não desenvolva os aspectos pedagógicos como você idealiza. No sentido de, eu quero que ele aprenda a ler dessa forma, que ele aprenda, que ele se alfabetize dessa forma, mas é muito mais o que ele vai vivenciar nessa pandemia com você, ao seu lado. São as experiências que todo esse movimento vai trazer e que serão tão únicas, porque elas serão feitas através da relação pais e filhos, que talvez, é isso que a gente quer deixar aqui, talvez seja o único momento da sua vida e a vida do seu filho, da infância do seu filho, que você tem essa oportunidade. Não é isso? Muitos pais precisam sair de casa para trabalhar. Precisam passar o dia fora. Crianças, às vezes, passam o dia na escola, o dia na casa do avô, da avó, do tio. Quando chegam à noite, eles não têm tempo de se dedicar a essas atividades. Então, esse, muitas vezes, vai ser um momento para que haja essa interação, essas vivências e a ressignificação
disso tudo para as crianças. E isso traz até mudança no comportamento, né? Porque quando você se aproxima, quando você ressignifica, você vai notar que naturalmente, muitas vezes, o seu filho vai começar a se apresentar uma criança mais tranquila. Porque o afeto faz toda a diferença. Traz um novo momento. Ele não vai ter que chamar a sua atenção através de uma birra. Né? Ele não está Exatamente. fazendo birra porque ele é mal educado, você que educou. Ele está fazendo birra porque você, às vezes, não está tão atolado com tanta coisa e está com tantas dificuldades financeiras, de tempo, de trabalho, que às vezes você não está olhando tanto assim para a necessidade real dele. E outras vezes a gente também desloca um pouquinho do que a gente traz do trabalho para a realidade familiar, né? E às vezes a gente não desloca coisa positiva, né? Então eu acho que esse momento ele traz assim, era um momento que a gente não queria viver, mas ele traz um outro olhar sobre a humanidade, um olhar assim com mais amor, com mais afeto, com mais empatia, né? E de uma forma ímpar, porque nós nunca tivemos essa oportunidade na vida. Isso. Você sempre vai ter essa opção, né? De olhar a situação pelo viés das dificuldades ou das oportunidades, né? E querendo ou não, essa pandemia ela trouxe muita oportunidade, muita ressignificação, muita descoberta. Pais estão descobrindo características de seus filhos que há muito eles não sabiam, né? Filhos estão descobrindo habilidades dos seus pais que eles nem sabiam que existiam. Às vezes seu filho não sabe nem que você sabia desenhar, ou nem você mesmo sabia, porque não tinha mais tempo de fazer isso, né? Às vezes seu filho está descobrindo que você pode ser engraçado, que você sabe contar uma boa história, que você consegue rolar no chão, que é tão bom, né, ficar de pijama agarradinho. São essas descobertas que muitas vezes é mais pedagógico para a criança, porque desenvolve muito mais questões cerebrais e cognitivas do que a criança estar sentada lendo um texto de 5 laudas, né? Então, o que é educação em tempo de pandemia? É realmente essa educação formal ou é a educação da vivência, da experiência, do contato, do amor, do afeto, né? Essa sim é a educação ideal, né? Que nós pudéssemos viver uma vida de vivências e de relacionamentos, mas nem sempre vai ser assim. Então, se nós temos uma brecha, sabe? Uma brecha no tempo, no espaço, para poder botar isso em prática, por que não fazermos, né? A gente pode sim, né, entrar, só para finalizar, naquela questão, olhar a situação através do olhar da crise, né? Através do olhar das coisas ruins ou através do olhar das oportunidades. Pode falar. E também tem, assim, até nesse viés do afeto, a gente descobre um tempo para ler uma historinha juntos. E aí, quando leu a historinha, depois da historinha, vamos fazer aquele joguinho de perguntas e respostas. Quem era o personagem principal? O que aconteceu na historinha? Quem que era o personagem mau, o personagem bom? O que no final, qual é a moral da história, né? Para a gente também fazer a estimulação cognitiva verbal, né? Isso, que ativa áreas do nosso cérebro e que faz com que a gente desenvolva não só a linguagem, mas outras habilidades. Vai alimentando a alça fonológica. Semana que vem eu vou estar com uma fono, tá, gente? Maravilha. E aí a gente vai aproveitando as oportunidades por várias portas, né? Por vários caminhos diferentes. Todo aprendizado, ele é mediado, né? Dessa interação com o outro. A criança, ela vai se desenvolver através realmente dessa experiência de olhar os seus colegas com seus pares, né? Então, é incrível. Acho que uma das coisas que eu mais acho legal na educação é quando, por exemplo, estamos com esses pais que são recém-chegados na escola, né? Ah, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. Ele é uma série de coisas que os filhos não fazem, que os filhos ainda não sabem. E em menos de um mês, a criança, ela desenvolve de uma forma absurda. Por exemplo, uma coisa que as crianças desenvolvem bastante é a habilidade do paladar, da alimentação, né? Nossa escola, ela dá alimentação. E a criança, às vezes, chega, ela não toma açúcar, ela não come fruta. Em casa, ela não desenvolveu isso.
chega no contato com seus colegas, em menos de um mês a criança já está se alimentando, já está comendo as frutas todas, já está tomando sucos. Por quê? Porque a experiência com seus pares fez ampliar, né, esse potencial mesmo da criança. Então, é importante essa mediação com o outro, com os adultos, com os professores, com as crianças. Só que na nossa rotina do dia a dia, a criança, ela forma papéis sociais na mente. Então, ela vai estruturando da seguinte forma: eu aprendo na escola, meu professor é aquele que me ensina, meu pai é aquele que cuida de mim, né? E aí agora ela está entendendo que ressignificar essa roda, né? Meu pai é aquele que cuida de mim, mas também é aquele que pode me ensinar. Isso é uma aprendizagem para ele. A ressignificação desse papel social que o pai é. O pai, a mãe, eles podem também estar nesse viés educacional. Não só ensinando parte formal da coisa, mas ensinando valores, virtudes, né? Ensinando questões são tão bobas, né? Não é uma coisa assim de outro mundo. Às vezes você discutir, conversar com a criança sobre a história, desenvolve aspectos cognitivos tão grandes nela, que você não precisa ser pedagogo para isso, você precisa estar disposto. E aí, dentro dessa visão toda, deu para ver que, de uma forma leve, quarentena não é férias. É um período que nós vamos viver tudo de forma diferente. Pode ser que tenha um prejuízo a nível de calendário escolar e que esse ano seja um ano que não tenha o aproveitamento que nós queríamos que tivesse, né? Isso. Dependendo de quanto tempo isso demorar ainda. Mas, assim, é um momento que tem aprendizado nas relações, tem aprendizado nas disciplinas, né? E se for aumentar um ano mais na vida acadêmica, foi um ano necessário, porque nós aprendemos também a cuidar de nós. A sociedade contemporânea, dentro do seu processo de consumismo, muitas vezes a gente aprende a se destruir do que cuidar de nós, né? E aí, nessa roda toda que você estava falando, eu acho que um dos papéis que os pais também estão tendo que ensinar é esse autocuidado. Esse autocuidado alimentar, esse autocuidado nas relações, esse autocuidado em manter o aprendizado acadêmico, né? Tendo um ano letivo ou não, contando aí, nós não sabemos como o MEC vai resolver essa questão, mas é um aprendizado onde as coisas têm que continuar. Em neuropsicologia, a gente aprende que quanto mais eu faço uma coisa várias vezes, eu fixo aquilo na minha memória, né? Isso. Uma das coisas que a gente não falou, a gente falou de certa forma, mas não especificamos. O sono na rotina, né? Isso. Porque, assim, a gente precisa entender que tinha coisas que a gente vinha construindo, né? O horário de dormir, o horário de acordar. Acordar não precisa ser tão rígido, mas a gente também não pode meter o pé na jaca na hora de dormir, né? Depende, sim, né, dessa rotina de dia, de noite. Nós somos programados biologicamente para dormirmos à noite e produzirmos durante o dia, né? O problema é que realmente a sociedade contemporânea modificou tudo isso a partir do nascimento da eletricidade. A partir da primeira lâmpada em casa, a gente começou a empurrar esse sono e empurrar esse sono. E o que acontece? As crianças têm sido alvo disso. Por quê? Porque as crianças estão entrando na rotina dos pais e não o contrário, né? Infelizmente ou felizmente, uma criança dentro de uma casa precisa modificar a realidade da família, né? E aí, muitos pais que vão dormir 3, 4 horas da manhã, os filhos estão dormindo meia-noite, 1 hora da manhã. Isso são fatos reais. São crianças que eu conheço, né? Não é uma, nem duas, nem três. Também. Né? Então, são crianças que vão dormir de madrugada. Então, quando a gente pensa nisso a longo prazo, a gente sabe que o hormônio do crescimento, por exemplo, ele é produzido à noite. Ele depende de um bom sono para ser realizado. Será que essa criança, além do hormônio de crescimento, além de outros milhões de hormônios e neurotransmissores, a gente sabe também que a fixação da memória, né, de longo prazo, principalmente, ela depende de uma boa noite de sono. E essa criança, ela está dormindo tarde, ela está acordando totalmente desregulada. Será que ela está tendo o crescimento necessário, o amadurecimento neural necessário? À noite, nosso corpo ele se renova inteiro. Nossos vasos, eles dilatam. Nosso cérebro, ele é oxigenado, ele é alimentado. É como se fosse realmente um botar na tomada, né?
Quando a criança Em não relação à mantém isso, memória, tem uma coisa, um detalhe super importante. Durante o sono, aquilo que não é importante ficar na memória, ele é eliminado. E aquilo que é necessário no processo de aprendizado, ocorre a fixação durante o sonho. isso, Por isso que às vezes exatamente. você sonha com aquela matéria que você estava com dificuldade, que você estudou mais durante o dia, né? O sono é importante para a memória, muito importante. Extremamente, né? Eu vi uma pessoa que falou, eu não conheço nenhuma criança que dorme na madrugada. Infelizmente eu conheço. E Eu não é conheço como eu um falei. monte! Não é, acho que é porque tudo vem pra gente, né? Como psicóloga, todas as questões vêm pra gente. Aí eu não vou dizer só no Infelizmente, consultório também, não. Na família corre, né? Porque casa de ferreiro sempre de pau. Não, eu não tenho, não tive filhos, mas assim, sempre trabalhei há 30 anos com crianças no consultório. Né? e eu, tanto no consultório como em escola, como nessa minha bagagem, eu vejo muito. Pra A gente ver, né, escola como também, as coisas esqueci. acontecem. A gente idealiza, né? Que, as crianças, mas a gente vê cada coisa, né? Mas isso também dá outra live. Vamos focar. Sim, porque Então, nós só temos 5 minutos e eles derrubam, literalmente. tá, então só para finalizar. O sono é importante e eu sugiro que essa rotina seja estruturada em cima de marcadores biológicos. Por exemplo, qual é o horário de sono dessa criança? Qual é o horário ideal de sono dessa criança? Realmente o horário de acordar pode ser mais flexível. Mas se a criança todos os dias vai dormir 9 horas da noite, obviamente ela vai acordar dentro de um horário de 7, 8 horas de sono, 9 horas de sono. Então é mais natural que ela entre no ritmo. Então, respeitem o horário de sono. Se possível, respeitem o horário das alimentações. Por exemplo, horário de almoço. A criança um dia almoçar 11 horas, outro dia almoçar 2 da tarde, também não é legal para o biológico dela. Ela precisa ter um ritmo, ela precisa ter essa constância nesses marcadores. Horário de sono, horário de alimentação. E o que você vai fazer entre o horário de acordar, entre o horário do almoço, entre o horário do almoço, o horário de dormir, aí você pode flexibilizar. Óbvio que final de semana, um dia que não deu certo almoçar, você não vai entrar numa crise por isso. Mas, se Sim. possível, manter essa regularidade para a criança também ter essa constância biológica, tá certo? Tem gente falando, já tô sentindo saudade de vocês. Olha, eu vou convidar, a Kemily vai aparecer aqui outro dia, tá? Porque é uma pessoa muito interessante, gostei desse papo e eu tô vendo que a gente está contribuindo muito com as pessoas. Kemily, primeiro eu queria te agradecer, muito obrigada por essa pessoa simpática que você é, assim, empática também, e por essa leveza, né, na abordagem. Outra coisa, gente, eu queria avisar para quem está com a gente, alguém falou que é muito, muito mesmo. Amanhã eu vou ter uma live falando de regulação emocional das crianças na quarentena. Então vamos lá, porque algumas crianças já estão começando a chorar. E quem vai estar com a gente é a Ana Carolina Navata, que é mestre em neuropsicologia, professora convidada na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Neurologia, em reabilitação, foi minha professora, e também no Albert Einstein. Nós vamos ter um papo super interessante. Ela também é que nem a Kemily, simpática, prática, e vai ser uma tarde muito gostosa, e eu conto com vocês aqui. Kemily, ó... sigam esse Instagram, Aprimore, porque ela tá sempre fazendo lives incríveis, eu tô assistindo, super indico, principalmente para os pais, para quem tem interesse na área também, traz contribuições fundamentais, e principalmente para esse período, né, que a gente está precisando de muito auxílio. Em vez de ficar assistindo qualquer coisa, vamos assistir conteúdo que faça diferença nas nossas vidas, né? Um beijo, muito obrigada pelo convite, viu? A Kemily tem uns vídeos muito interessantes, inclusive sobre o método TRA, e a maletinha que qualquer dia... TRA, eu falei PRA, né? E qualquer dia a gente podia trazer a sua maletinha aqui. Com certeza. Muito obrigada, gente. Um abraço e a gente se vê nos próximos, né? Com certeza, vai ficar gravado e nós vamos ter próximos. Um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau. gente. Obrigada.